Olá, parceiros do Grupo Fatos, tudo bem? Estamos aqui no nosso podcast. Estou aqui com Orlando Silvestre, que hoje vai falar para nós a respeito das metas de cliente e metas dos colaboradores. Bem-vindo ao Grupo Fatos, Orlando. Olá, Andréia. Olá, nossos amigos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos relembrar um pouquinho, né? Nós falamos que neste nosso tema de definir metas, nós iríamos estabelecer metas para 4 grupos: financeiras, desempenho de produtos e serviços, clientes e colaboradores. Já falamos sobre as metas financeiras e também desempenho de produtos e serviços. Hoje vamos encerrar esse tema de estabelecimento de metas falando de clientes e falando de colaboradores. Vamos falar então sobre a questão dos clientes. É fundamental, é crucial você ter um feedback constante do seu cliente sobre o que ele está achando do seu produto, do seu serviço, do seu atendimento. Aquela velha frase que vale sempre, pessoal. O cliente é a razão da nossa existência. O cliente está no centro de tudo que nós fazemos. Ele é a pessoa mais importante para nós. Então, você tem que medir a satisfação do seu cliente. Hoje, tem muitas empresas usando uma metodologia, né? Que é o NPS, o Net Promote Score, que é uma metodologia simples, onde o cliente avalia a sua empresa aí de 1 a 10, onde 1 a 6, comparando com os nossos tempos de escola, seria uma nota vermelha, 7 e 8 seria uma nota neutra e 9 e 10 ele seria um promotor. Então, de 1 a 6, ele é um detrator, ele é uma pessoa que não vai falar bem da sua empresa. O 7 e 8 é aquele cara que não vai falar nem bem nem mal. E o 9 e 10, que são os promotores, esses sim farão uma ótima divulgação da sua empresa. E essa questão de cliente falando bem da empresa, ela tem uma consequência fantástica. O próprio cliente falando bem da sua empresa, isso tem um alcance muito grande. É o boca a boca. Hoje você tem um boca a boca potencializado, né, que são as redes sociais. Então você precisa medir a satisfação do cliente. Essa é uma metodologia. Existem outras muito simples. É comum hoje você, quando agenda um exame, marca uma consulta, no final, lá, quando você está conversando com a URA lá, de 0 a 5 ou de 1 a 5, que nota você dá para o nosso atendimento? Onde 1 é muito ruim e 5 é muito bom. Aí o cliente dá uma nota. Essa questão de nota de 1 a 5 ou de 0 a 10, ela está tão já no nosso consciente que se você sabe que você recebeu uma nota 2, você não foi bem. Mas é importante aí nesse aspecto que você estabeleça uma meta. Se você vai usar um critério de 1 a 5 ou de 1 a 10, não importa. O importante é você estabelecer os critérios e estabelecer uma meta. E essa meta é uma meta que você vai estar sempre buscando melhorar, buscando aumentar. O que é fundamental, além de estabelecer a meta, é ouvir o cliente em todas as etapas do processo. O cliente comprou, ouça o feedback do cliente. O cliente do pós-venda, você entregou o produto, entregou o serviço, ouça o cliente. Você fez uma troca de produto, teve que fazer um reparo no serviço que foi feito, ouça o cliente. Nós tivemos uma experiência numa empresa que a gente trabalhou aí e a gente prestava vários serviços de instalação, por exemplo. Instalava os equipamentos, fazia pequenos concertos e teve algumas oportunidades que os serviços não foram bem prestados. O nosso time voltou lá, fez rapidamente o que tinha que fazer, consertou e o cliente agradeceu, porque ele falou: olha, vocês reconheceram a falha de vocês rapidamente, não discutiram, não ficaram botando empecilho, vieram aqui, consertaram e eu estou satisfeito, vou comprar de novo. É aquela velha máxima de você transformar a crise em oportunidade. Então, ouça o seu cliente em todas as etapas do processo. Isto é
crucial, é vital para o sucesso da sua empresa. Aí você escolhe se vai usar o Net Promote Score, se vai fazer como de 0 a 5, mas é importante. E quando você tiver uma nota que na sua meta é uma nota baixa, de acordo com o critério que você estabeleceu, é importantíssimo ouvir o cliente. Por que você teve a nota baixa? E mais importante ainda é, rapidamente, um plano de ação, agir e reverter a situação. De novo, hoje com redes sociais é muito preocupante, porque outro dia eu estava tendo uma discussão, eu falei, mas foram só 5 que reclamaram. Só que se esses 5 forem para a rede social, isso se transforma num baita problema para a sua companhia. Então, isso sobre o cliente. Sobre colaboradores, vamos quebrar aqui em 2 blocos. Primeiro bloco, as metas de sobrevivência da sua empresa, meta de vendas, de custo e de satisfação do cliente. Estou colocando essas 3 só para não complicar muito. Você precisa desdobrar para todos os funcionários. Então, se você tem a meta de faturamento, dá um exemplo bem simples aqui, de R$ 100 e 4 vendedores, supondo que a meta fosse linear, cada um vai ter que vender R$ 25. Seria o faturamento mensal de cada. Isso tem que ser acompanhado. A meta de custo é uma coisa importantíssima. Tem muita empresa, já falei isso aqui no nosso podcast, que vende muito, mas tem um custo muito alto. Então não adianta. Então, custo, orçamento também tem que ser desdobrada pelos funcionários. Você vai ter algum tipo de custo que vale para a empresa toda. Aquele custo, o custo, por exemplo, com telefonia, vale para a empresa toda. É a meta de todo mundo. Agora, pode ser que você também consiga quebrar os custos por departamento. Algumas empresas já estão no estágio mais avançado de controle, consegue quebrar por departamento ou por assunto e relaciona com o respectivo funcionário ou com os respectivos funcionários e áreas. Os funcionários precisam ter metas. Quem não tem meta está perdido. Quem não tem meta pega qualquer caminho, já dizia o professor Falcone. Quem não tem meta, qualquer ônibus serve, qualquer destino serve. E aí você não vai chegar aonde pretende. E outra coisa, que é o segundo bloco sobre colaboradores. Da mesma forma que você precisa medir a satisfação do seu cliente, que é um ponto fundamental, você precisa ter um feedback também da satisfação do seu colaborador. E você pode criar também um Net Promote Score para ele, de 0 a 10, de 1 a 5, entender por que da insatisfação dele. Agora, muito cuidado ao trabalhar essa questão de metas com colaboradores. Se você estabeleceu uma meta, você vai ter que divulgar o resultado. E você vai ter que agir para melhorar esse resultado. Ok? Então, fechamos aí. Metas financeiras, desempenho de produtos e serviços, metas dos nossos clientes, metas dos colaboradores. Para encerrar esse grupo que nós falamos aqui, né? Lembrando que o nosso modelo de gestão é planejamento, execução e controle. Nós estamos fechando aqui hoje esse bloco do planejamento. 2 coisas para complementar em relação a esse bloco do planejamento. Primeiro, não basta estabelecer metas. Você tem que estabelecer plano de ação para chegar na meta. Gente, plano de ação pode ser super simples, não precisa ficar inventando. É quem vai fazer, quando vai fazer, qual é a data e uma descrição lá do como muito breve, sem complicar. Outro ponto fundamental da etapa de planejamento é o desenho, é o conhecimento da sua operação, os seus processos. Como você vai entregar os produtos e serviços para o seu cliente. Essa é a primeira preocupação que você tem que ter em termos de processo, porque eles são os processos core, ou os processos principais. São esses processos que entregam os produtos e serviços para o cliente, ou numa linguagem mais atual, entregam valor para o seu cliente. Esses são os primários, são os mais importantes. Mas se você também não tiver os processos que dão apoio a esses processos que entregam valor ao cliente, e você também não controla isso, também você não terá sucesso. Então, é importante ter os processos
da sua empresa claros. E para ter esses processos claros, ouça quem faz. Discuta a melhor maneira de fazer as coisas com quem faz, com quem põe a mão na massa. Não adianta ficar numa discussão teórica. Tem que ouvir quem faz, tem que ouvir os seus fornecedores e tem que ouvir os seus clientes também, ok? Então, estamos fechando essa etapa aí de planejamento do nosso modelo de gestão simplificado. Vamos falar rapidamente de execução no próximo podcast e já vamos entrar no controle. Afinal de contas, depois que eu planejei, agora vem a fase mais difícil, que é executar e garantir que esta execução está levando você para a meta, você está na direção da meta. Mas mais importante do que você verificar se está indo ou não em direção à meta, é reagir rápido se você estiver ficando fora do caminho correto, está se distanciando da meta. Essa capacidade de resposta, de reação rápida, é o fator que diferencia muitas empresas de outras. E aí, neste ponto, as pequenas e as micro têm uma vantagem. É muito mais fácil você reagir numa pequena, numa média, numa microempresa do que numa grande organização que tem muita gente para decidir, uma estrutura de organograma com muitos cargos. Na pequena, na média, é mais rápida essa reação. Isso é uma vantagem que vocês precisam usar, ok? Grande abraço a todos, sucesso! Obrigado, Orlando, e sucesso para todos. Nos vemos no próximo podcast.